Tem dois principais, eu falo disso, e isso é o que é compatível com o conhecimento mais atualizado, tanto em terapia quanto em psiquiatria e neurociência. São dois componentes, dois hábitos que mantêm o quadro depressivo. As causas são importantes? São importantes para a gente trabalhar depois que a gente melhorou, mas na hora o que vai manter você preso na depressão, devido a essa diminuição da sinapse, são dois padrões. Um padrão da ruminação, eu falo muito mais sobre isso na maratona, tá? Tem técnicas que são especialmente desenhadas para isso e que elas devem ser passo a passo e feitas numa frequência por um tempo curto, mas elas devem ser repetidas por um tempo específico. É como se fosse uma academia, entre aspas, para a mente, para treinar os locais saudáveis. Então, um hábito é a ruminação. Ruminação, essa definição de ruminação, cada um tem uma, né, por aí, é você ficar voltado, preso em pensamentos do passado, procurando o porquê você sente aquilo, por que as coisas deram errado, por que você não é igual aos outros, por que você não consegue se sentir feliz, e isso vai gerando sempre um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade ou um sentimento de falta de esperança. Mas são pensamentos voltados para perguntar por que você está sentindo aquilo, o que aquilo quer dizer, e esses pensamentos eles nunca acham nenhuma solução. Isso eu garanto para vocês. Quem fala que você tem que ficar indo no passado para resolver os seus traumas no passado, pensando sobre isso para melhorar a depressão, isso é mentira, isso é errado, isso piora. É importante que nós, num primeiro momento, nós comecemos a treinar outra área, que é a área que fica focada no ambiente, a área que está conectada, a área que resolve as questões, a área que ajuda com que a gente consiga olhar para o futuro. Se a gente não treina essa área antes e fica tentando falar dos traumas do passado, não que isso não seja importante, mas se a gente faz isso primeiro, a depressão melhora. A depressão não melhora, a depressão piora. E isso é o que está de acordo com as evidências mais atuais. Eu sei que provavelmente você deve ter ouvido coisas diferentes, psicólogos falando, cada um com uma teoria, e teve um tempo em que a gente acreditou nisso tudo, mas não, isso daí não é verdade. E a boa notícia é que se você nunca fez esse método para combater a ruminação, né, essa terapia anti-ruminação, de fato tem a terapia cognitiva anti-ruminação, esse é o nome. Vou fazer um vídeo sobre isso. Você não tratou com as melhores armas. Então, isso precisa ser tratado. Depressão que é tratado sem combater a ruminação é uma depressão que volta, é uma depressão que é tratada para sempre. Tá? E o outro tipo de comportamento são comportamentos de inibição comportamental. A gente tem nome difícil para tudo, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando esses pensamentos estão muito intensos e o corpo está percebendo que o ambiente está meio agressivo, ativa essa área de inibição comportamental em que a gente se fecha como se fosse um casulo. É um mecanismo de proteção do corpo. Assim, olha, eu estou ferido, tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo ganhar essa batalha, eu vou me fingir de morto, né? Vou ficar aqui voltado para mim, né? Igual uma tartaruga ali, um tatu-bola. A natureza tem esses mecanismos de proteção, mas é que na depressão isso está enganado. De fato, não existe essa ameaça, você não está ferido, mas o cérebro entende que está ferido. Então, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a evitar questões sociais, ela evita coisas que ela gostava de fazer, ela começa a ter perdas no trabalho, ela começa a faltar, às vezes ela é demitida, ela começa a ter perdas nos relacionamentos, às vezes ela sofre um divórcio, às vezes ela tem um afastamento dos filhos, de outros familiares, e isso vai mandando para o cérebro a mensagem de que de fato não tem coisas positivas, de que ele tem que continuar mais nesse casulo, e isso aumenta os pensamentos ruminativos, então vira um círculo vicioso, uma prisão. Nós precisamos começar a mudar isso para melhorar a depressão. O tratamento em terapia para depressão, e aquele que mais funciona, e eu sei que vão ter 1 milhão de teorias por aí, mas aquele padrão ouro para tratamento da depressão é um tipo de terapia prática que tem que envolver uma ativação comportamental. Isso é um tipo de treino para recuperar o ânimo, o prazer e a energia. E esse treino ele deve ser feito mesmo você não tendo ânimo. Por quê? Porque o treino em terapia para depressão é basicamente um treino cerebral de recuperação de ânimo, de construção, de desenvolvimento do circuito do prazer. Então isso é importantíssimo. Você não deve, quando você está em depressão,
esperar você se sentir bem para começar a ativar isso. Por quê? Porque senão isso não vai ocorrer nunca e esse casulo ele vai ser mantido mesmo que a gente dê uma bomba de dopamina e serotonina para você, porque é isso que vai mudar os neurônios, tá? Então nós termos, mas de uma forma organizada. Não adianta você sair um dia ou você tirar o seu marido, tirar a sua esposa, o seu filho que está com depressão e levar ele para fazer enfim, andar de bicicleta 10 quilômetros. Não sei, um exemplo, né? Pode ser que seja uma coisa, enfim, natural, mas provavelmente se a pessoa está com depressão, ela não vai estar com muita energia e com muita vontade de fazer. E isso pode ser extremamente desgastante, gerar brigas, e mesmo que não gere, qual a chance dela voltar a fazer isso? E que seria a mesma coisa da gente pegar, ir na academia uma vez e ficar 6 meses dolorido e voltar depois de um ano. Não faz sentido, né? Sim, mas que nós possamos ter o quê? Aquelas atividades certas, tá? E estimulando na ordem certa. Tem atividades de conexão, de realização e atividades de relaxamento, de prazer. Então esses 3 tipos eles devem ser dosados, né? Existe um protocolo, isso se chama terapia de ativação comportamental, é um dos tipos de terapia padrão ouro, né, mais eficientes, e isso, junto com a terapia de ruminação, junto com componentes de resolução de problemas, fazem algo que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental, que é o método não medicamentoso mais eficiente que tem. Ele é tão eficiente quanto os remédios para quadros leves e moderados, e ele é muito mais eficiente do que os remédios para prevenir recaídas. Então isso daqui do ponto de vista de tratamento sério, tratamento baseado em evidências, isso é mandatório, não dá para não fazer. Tá? E se isso não é trabalhado, o comportamento e combater a ruminação, muito pouco provável que o desmame do antidepressivo não traga recaídas.